Gravando? Gravando, Marquinhos? Maravilha! Deixa eu abrir aqui. Hoje começamos um novo tema. Vamos falar dos anjos maus, os poderes das trevas. Vou colocar ali na tela. Então, esse é a nossa nova série de estudos que vamos começando hoje. Tá? E aí, vamos falar um pouquinho sobre os anjos caídos, né? Acho que quando a gente pensa na criação, tá? E aqui estamos falando da criação como um todo, tá? Deus, ele é onisciente. Sempre foi, sempre será. Então, ele conhece todas as coisas. E quando a gente fala todas as coisas, nós estamos falando das coisas ocultas, que ninguém mais sabe, somente ele. Das coisas reveladas, mas também do passado, presente e futuro. Então, a onisciência de Deus é um campo amplo nesse sentido, não está limitado só a uma parte do conhecimento. Deus conhece tudo. E ao conhecer tudo, Deus, quando criou os anjos e criou o ser humano, sabia que tanto os anjos quanto os seres humanos cairiam. Não foi surpresa para Deus, já sabia. Mas além de ser onisciente, ele também é soberano no sentido de que mesmo sabendo que essas coisas aconteceriam, ele não mudou. Ele deixou que acontecesse. Vocês estão me entendendo? Porque Deus poderia muito bem antecipar a queda e dizer, não, ninguém vai cair, vai ser tudo lindo, perfeito. Não vai ter queda. Então eu acabo na raiz. Mas ele não quis fazer dessa forma. Mesmo sabendo que as coisas aconteceriam da forma que aconteceram, ele permitiu que essa realidade, né, essa existência, seguisse o rumo que deveria seguir. Óbvio que Deus nunca quis o mal, nunca quis que as coisas, né, que o homem pecasse. Né? Deus não fez as coisas para serem ruins, ele fez as coisas para serem boas. Mas tanto no caso dos homens quanto no caso dos anjos, Deus deu, né, poder de decidir entre fazer a vontade dele totalmente ou desobedecer. E mesmo sabendo dessas coisas, Deus permitiu que elas fossem do jeito que são. E aí quando nós pensamos, né, sobre os anjos maus, a gente vê que a história ela é bastante curiosa, né, porque lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 31, aqui é o 6º dia, Deus viu que tudo que havia feito, eis que era muito bom, Marquinhos. Não era só bom, era muito bom. Então tudo que Deus fez bem feito, né? Não teve coisa mal feita aí da parte de Deus. Ele fez coisa boa. Só que tanto homens quanto anjos tinham livre-arbítrio. Poder de dizer, vamos fazer ou vamos desobedecer. Velha máxima, né? Obedecer e desobedecer. No caso dos anjos, né, em algum momento entre esse criar tudo muito bom e a realidade que nós temos hoje, aconteceu aquilo que nós acreditamos que foi uma rebelião de um grupo de anjos, que decidiu desobedecer. Em 2 Pedro e em Judas, a gente vê 2 versículos que tratam exatamente das consequências dessa rebelião. Então pensa, aqui Deus cria tudo muito bem, acontece um evento de rebelião da parte de alguns anjos,
E esse evento não passa batido, ele traz uma consequência. E essa consequência está sendo descrita aqui nesses 2 versículos. Deus não poupou anjos quando pecaram, então ficou claro aqui que essa rebelião é vista como um pecado diante de Deus. Então, Deus não poupou esses anjos, continuando, né? Mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o dia do juízo. Então, nesse primeiro versículo, estes anjos que pecaram foram lançados no inferno e estão aguardando o momento que eles vão ser julgados. Estão lá, no inferno, sendo prisioneiros divinos, aguardando aí o julgamento de Deus. E os anjos, os que não guardaram o seu estado original, então esse estado original, muito claro, era um estado de santidade, de pureza, de ausência de pecado, de obediência, de fidelidade, de amor a Deus. Esses anjos que optaram em não guardar esse estado, abandonaram o seu próprio lugar. Ele, o Senhor, tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o dia do grande, o juízo do grande dia. Então, esses seres, eles estão lá aguardando o julgamento. Por quê? Porque eles pecaram. No estudo anterior, né, eu comentei com vocês que, no caso dos anjos, não tem plano de redenção, como tem para nós, seres humanos. Deus não enviou o seu Filho para salvar anjos. Enviou para salvar pessoas, seres humanos. Os anjos que pecaram não têm redenção, não tem um plano de salvação para eles. Eles simplesmente estão já aguardando a sentença, porque já estão presos, estão condenados. A redenção foi um plano que Deus preparou só para os seres humanos. Sabendo disso, esses anjos maus, esses seres caídos, eles se tornaram inimigos da raça humana. Inimigos da raça humana. E essa inimizade, ela aparece desde Gênesis, né, bem no comecinho. A serpente mais astuta que todos os animais selvagens, estamos em Gênesis no capítulo 3, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que você disse, que Deus disse, não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim? Tá? Nenhuma árvore do jardim? É verdade que Deus disse que você não pode comer nenhuma árvore do jardim? Olha só a sutileza. Tá? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Então, a sutileza do inimigo ali foi de confundir, né? Chegou dizendo: Deus falou para vocês não comerem, né, nenhum fruto aqui do jardim. E a mulher falou assim: não é bem assim, né? A gente pode comer tudo, menos da árvore que está lá no meio, porque se a gente comer, a gente vai morrer. Aí o que ele fez? Ele enganou a mulher, dizendo: não, vocês não vão morrer, mas vocês vão ficar iguais a Deus. Vocês vão saber o que é o bem e o que é o mal. Olha o detalhe no versículo, né? Vocês serão conhecedores do bem
e do mal. Então vocês vão conhecer o bem e o mal. A artimanha do inimigo aqui foi enganar, dizendo, não, vocês não vão morrer. Se vocês estão preocupados em morrer, vocês não vão morrer. Então, primeira realidade que a gente vê nessa fala, Deus mentiu para vocês. É o que ele estava querendo dizer para a mulher. Deus mentiu para vocês, vocês não vão morrer. Mas vocês vão ficar como ele. Veja que no versículo diz que vocês, né, porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. O homem vivia ali num estado de certa inocência. Então tudo para ele era um pouco de novidade. Descobrindo as coisas. E o inimigo falou assim, não, que vocês vão ficar como Deus, vocês vão conhecer o bem e o mal. E aquele engano, né, foi convincente o suficiente para que tanto a mulher quanto o homem comessem do fruto que Deus falou para eles não comerem. Então, o engano do diabo levou o primeiro casal ao pecado. E que pecado foi esse? Aí tem um pouco de misto de coisas, tá? Porque há quem diga que o pecado foi a desobediência. De certa forma, sim, porque eles chegaram lá e comeram, né? Mas no versículo seguinte, que eu não coloquei aqui, você lê que a mulher viu que a árvore era boa, desejosa, comeu, deu para o marido, para o homem, e ele comeu. Então, de certa forma, o pecado não foi apenas a desobediência. Foi a desobediência, mas um pouco, talvez, de cobiça, de querer ser como Deus, conhecer o bem e o mal, né? De ver que é uma árvore que, né, era inacessível para eles até aquele momento. O fato de saber que nós não vamos morrer, nós vamos continuar vivos e agora vamos ganhar, né, uma coisa que nós não temos, que é o conhecimento do bem e do mal. E Deus não tinha privado o homem de conhecimento, né? Aquela árvore não era coisa secreta que o homem não podia ter acesso. Ele estava descobrindo as coisas. Mas o conhecimento ali do bem, e olha só, né? O bem e do mal. E veja que o mal aqui é com a letra L, né? Então está associada com o quê? Com maldade. Conhecer, né, a bondade e conhecer a maldade. Pouco depois ele já começou a descobrir que a maldade é um caminho que foi aberto aí na raça humana para o irmão matar o pai, um irmão matar o outro irmão, depois daí só vai se degringolando. Mas a primeira ação do inimigo contra a raça humana foi de enganar. Foi de enganar. Então, Gênesis começa com o inimigo, que é um anjo caído, enganando o ser humano. Só que se a gente for para Apocalipse, capítulo 20, olha só, versículo 7. Antes do versículo 7, a gente vê que Cristo vai reinar 1000 anos com a sua igreja. E durante esses 1000 anos, o diabo vai estar preso, sem poder agir livremente. Versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para fazer o que, Marquinhos? A mesma coisa que ele fez no Jardim do Éden. Gente, olha como que as coisas são. Enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, a fim de reuni-las para a batalha.
O número dessas é como a areia do mar. Marcharão então pela superfície da terra, cercarão o acampamento dos santos e a cidade amada, porém desceu fogo do céu e os consumiu. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo o sempre. Então, se lá em Gênesis, primeira interação, prestem atenção aqui, a primeira interação do diabo com o ser humano foi enganar, quando ele for solto, no final de 1000 anos, no término do milênio, ele vai fazer aquilo que ele fez de novo no Jardim do Éden, que é enganar. E preste atenção no texto que ele vai conseguir. Vai conseguir. Né? Vai conseguir enganar as nações e as nações vão marchar contra, né, os santos, a cidade amada. Então, aquilo que ele fez no Jardim do Éden, de convencer o homem, através do seu engano, ele vai conseguir de novo. Então, você imagina que é um ser muito persuasivo. Nós sabemos o que ele fez no Jardim do Éden. No Jardim do Éden, ele disse, não, você vai ser como Deus. Você vai conhecer o bem e o mal. O que ele vai falar para as nações quando ele for solto, o texto não diz para nós. Mas que ele vai conseguir enganar as nações, ele vai enganar as nações de novo. E as nações vão acreditar na história que ele contar, vão se rebelar contra o Senhor de novo, mesmo sabendo que o milênio, né, segundo as Escrituras, vai ser o período de maior prosperidade que a humanidade já experimentou, período sem guerras, sem epidemias, sem violência. Muito parecido com o que deveria ter sido o Jardim do Éden, de certa forma. Né? E ainda assim ele vai enganar. Ele vai enganar. Então, nesses textos que nós vimos aqui, o diabo, ele engana desde o começo até o fim. Desde Gênesis até Apocalipse, como nós vimos aqui nesse texto. Isso nos faz entender que os anjos caídos, eles têm um objetivo muito claro. Atacar a humanidade. Fazer com que o homem se distancie o máximo possível do Senhor. Esse é o objetivo. Eles conseguiram em Gênesis, na figura de Satanás, continuam atuando até hoje e estão aí livres, leves e soltos para agir da forma que eles quiserem. Tem certos limites que Deus impôs, então eles nunca ultrapassam esses limites, mas eles se aproveitam daquilo que o ser humano tem de vulnerabilidades para poder aproveitar. Os anjos maus, os anjos caídos, eles são uma realidade. Você viu? Tá aí, ó. Gênesis, a gente vê o diabo agindo, a gente vê a rebelião acontecendo, a gente vê em 2 Pedro e Judas falando da consequência dessa rebelião. Então os anjos maus, eles estão aí. Eles estão aí. Por terem sido banidos da face do Senhor, eles não têm mais acesso a Deus como tinham antigamente. A não ser que Deus requisite, né, a presença de um deles, caso contrário, eles estão nas trevas, eles estão fora da presença do Senhor. Mas a influência dos anjos maus é real. Ela existe de verdade.
todas as religiões, assim como, né, as religiões falam sobre seres espirituais que, de certa forma, podem ser associadas a anjos, religiões também falam de seres espirituais que podem ser associados aos anjos maus, né? Vamos fazer uma pesquisa rápida aqui. Vou colocar ali na tela. Jogar aqui na tela. Dividir aqui para quem está assistindo. Vamos ver aqui, ó. Vai para o site lá da Sociedade Bíblica do Brasil. Tá? Vamos pesquisar sobre demônio. Vamos ver quantas vezes essa palavra aparece no texto. Vamos ver? Todos os livros. 61 vezes, é isso? É isso aí, Marquinhos? A grande maioria das vezes está aparecendo aonde? Dá para ver? No Novo Testamento. No Antigo Testamento tem 3 ocorrências aqui, ó. Deuteronômio, deixa eu ver se dá para a gente ler. Ó. Ofereceram, vamos ver aqui a leitura rápida. Deus falando sobre as nações que habitavam a terra de Canaã. Né? Com deuses estranhos eles provocaram ciúmes, com abominações o irritaram. Ofereceram sacrifícios aos demônios, não a Deus. Sacrificaram a deuses que não conheceram. Novos deuses que vieram há pouco, diante dos quais seus pais não temeram. Né? Então, está aí falando de demônios. A gente viu que Levíticos também tem uma menção. Levítico. Nunca mais oferecerão seus sacrifícios aos demônios, com os quais se prostituem. Isto lhes será por estatuto perpétuo nas suas gerações. Né? E a gente viu que tem mais uma outra menção ali em Salmos. Carregando. Tá? Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Derramaram sangue inocente, o sangue dos seus filhos e filhas que sacrificaram aos ídolos de Canaã. E a terra foi contaminada com sangue. Então, você vê no Antigo Testamento poucas menções a respeito de demônios. Né? Vou fazer mais uma pesquisa aqui, Marquinhos. E sobre diabo? Vamos ver. Opa. No Antigo Testamento? 0. Mas aparece aqui a palavra, né? Toda a palavra. E Satanás? Opa. Vamos lá. Em Jó, sabemos, né, da história. Aparece em Zacarias. Vamos ver esse aqui de 1 Crônicas primeiro. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. Então, a gente vê, né, a presença de Satanás aqui, incitando Davi a levantar um censo, porque Davi queria saber quantos exércitos ele tinha. E Zacarias? 2 vezes, hein? Tudo no versículo 1 e 2. Então. Vamos ver?
Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor. Mostrou também Satanás, que estava à direita de Josué para o acusar. Mas o Senhor disse a Satanás: que o Senhor o repreenda, Satanás. Sim, que o Senhor, que escolheu Jerusalém, o repreenda. Não é este um toco de lenha tirado do fogo? Então, mesmo texto ali, né? Duas menções falando a respeito de Satanás. E se a gente observar, todo o restante, aonde? No Novo Testamento. Que aqui deu uma bugadinha, deixa eu pesquisar de novo. Vamos lá, vamos ver se vai. Furou, mas vou pesquisar aqui, vamos ver se funciona. Satanás. Cadê? Vou pesquisar aqui, Marquinhos. É isso aí. No Novo Testamento, 33 vezes aí em diferentes livros. E Lúcifer? Será que tem? Vamos ver? Vamos ver se tem Lúcifer. O Lúcifer já não tem na Bíblia. Então não é um nome bíblico. Não nessa tradução, talvez em outra tenha. O que vocês observaram aqui nessa pesquisa? Que os seres espirituais do mal, eles são muito mais mencionados de forma nominal, vamos dizer assim, no Novo Testamento do que no Antigo. Óbvio que se a gente pesquisar aqui os deuses, Baal, Azerá, aí vai aparecer, né, se a gente for. Mas a forma genérica, vamos dizer assim, de demônios e tudo mais, a gente vê que é muito mais no Novo Testamento do que no Antigo Testamento. Mas quando nós pesquisamos sobre demônios, o que nós vimos ali? Em Deuteronômio, em Levítico e em Salmos. Né? Uma forte conexão entre a idolatria da terra, né, e esses seres demoníacos. Vocês perceberam? É para os demônios que vocês estão sacrificando, né, adorando e tudo mais. O mundo antigo, ele tem uma coisa muito interessante, né? Sempre existiu a crença em seres malignos, seres espirituais malignos. Sempre existiu. Não é uma coisa que está restrita à Bíblia. Acontece que muitos escritores clássicos, antigos, eles não escreveram, né, muita coisa a respeito das crenças populares. É por isso que a gente não tem tanta informação sobre as crenças das pessoas do dia a dia. Há poucos registros que falam dessas crenças. Então, se você pegar os filósofos, os historiadores antigos, eles omitiram muito da crença popular, das pessoas do dia a dia ali, no que elas acreditavam, né? Mas elas sempre acreditaram na existência de seres espirituais que influenciavam a vida das pessoas. Tá? E essa crença, ela atravessa a história da humanidade. Então, desde do momento em que o homem começa a se espalhar pela terra e a idolatria, né, começa a aparecer, né, eles começam a adorar madeira, pedra e qualquer outro tipo de objeto que eles consigam produzir, até a época de Jesus, a idolatria estava presente. Né? Tanto Jesus quanto as cartas de Paulo têm muita informação
a respeito do confronto entre o mundo espiritual e o mundo material. E para fechar a aula de hoje, esse mundo ele existe, ele não é ficção, não é crendice. Esse mundo espiritual ele é real, ele existe, e ele tem um objetivo muito claro, que é distanciar o homem de Deus. Em outras palavras, é levar o máximo possível de pessoas para a mesma condenação que o Senhor já determinou para esses seres. Eles não são inimigos de Deus porque eles não são pários para Deus. Ninguém consegue ser páreo para Deus. Mas eles são nossos inimigos. E se nós não estivermos atentos à movimentação do inimigo, a gente perde guerras, perde batalhas. E o objetivo do nosso estudo é exatamente escrutinar um pouquinho mais, né, esse mundo espiritual, e entender, por exemplo, quem são os tronos, quem são as potestades, quem são os principados, quem são as forças malignas. E a gente não precisa de nenhuma literatura de fora. Cartas de Paulo, principalmente Éfeso, principalmente Colossenses, e os evangelhos contam tudo aquilo que a gente precisa saber sobre o mundo espiritual. Está tudo lá. Tá? Então, vamos falar bastante dessas cartas, vamos estudar algumas ideias que essas cartas transmitem, com uma pequena ressalva, né? O apóstolo Paulo ele não aprofunda, porque ao mencionar, nos dá a sensação de que para aquelas pessoas o termo era familiar, não precisava de explicação. Estão me entendendo? Quando ele fala nas suas cartas, né, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, ele não dá detalhe de quem são principados e potestades. Porque para aquelas pessoas, principados e potestades era uma coisa muito familiar, que não precisava ser explicada. Então, quando ele fala de tronos e poderes, muito familiar para aquelas pessoas. Então, qual que vai ser o nosso desafio? É tentar capturar essa familiaridade que eles tinham com a ideia de tronos, principados e potestades, para que nos dias de hoje a gente consiga ganhar o mesmo tipo de conhecimento que para eles era natural. A igreja de Éfeso e a igreja de Colossos eram igrejas que estavam inseridas em campos de batalha espiritual enormes, enormes. E aquelas cartas eram muito significativas para aquelas pessoas. Então, quando Paulo fala de regiões celestes, tá, aquelas pessoas entendiam. Por quê? Porque elas já tinham experimentado antes de entregar a vida para Jesus, ou conheciam de pessoas que estavam envolvidas com práticas, né? Só para fechar, temos mais 2 minutos, né? O que acontecia naquela época? Né? Muita invocação de espírito. Coisa mais, né, comum era a invocação de espírito. Então as pessoas invocavam espíritos para fazer coisas boas, mas também para fazer coisas ruins. Muita poção mágica para resolver determinados problemas. Horóscopo, muito comum naquela época. A astrologia não é de hoje. A astrologia vem séculos atrás. Tá? Então, a astrologia era uma porta de entrada para o mundo espiritual. Muita gente atravessava essa porta. Porque o objetivo era tentar entender o que poderia acontecer no futuro. Mas tudo isso a gente vai falar nas próximas aulas. Então,
É uma aula que a gente vai estender um pouquinho mais do que o habitual, porque tem muito assunto. E nós, como cristãos, nós precisamos entender melhor o mundo espiritual, para a gente poder agir e reagir do jeito certo. Porque é a nossa, como eu posso dizer, nossa falta de conhecimento que nos torna, às vezes, presas fáceis para um leão que busca quem possa tragar. Amém? Então paramos por aqui. Vou interromper a gravação e na próxima semana nós continuamos. Que Deus abençoe vocês.